E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o que foi tratado na nossa última aula de História da América na FASU. Eu estava falando na aula de hoje sobre a historiografia de História da América Espanhola, complementando o que vinha tratado na introdução na aula passada, em que falávamos sobre os Estados Unidos. Hoje falei sobre os principais aspectos que trataremos ao longo desse semestre, relacionados sobretudo à independência da América Espanhola. Pensem só, a América Espanhola ela tem características um tanto distintas em relação aos Estados Unidos e ao Brasil. Os Estados Unidos era uma faixa de terra pequena, né, ali no litoral, na costa leste, do que hoje é os Estados Unidos. O Brasil também não era, a princípio, um território do tamanho do que é hoje, mas ele consolida, né, o seu tamanho com o tempo, né, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, e podemos dizer que a América inglesa e a América portuguesa, elas acabam se consolidando como uma unidade, como uma massa de terra apenas. O mesmo não ocorre com a América Espanhola, e tem explicações históricas para isso, né? A América Espanhola vai se cindir em cerca de 20 países, e há muitas teorias, né, na real, para explicar por que isso acontece. Fato é que já era descentralizado o poder na América Espanhola desde a época em que os espanhóis mandavam aqui. E que a América Espanhola era apenas uma parte, né, do Império Espanhol. E devia obrigações ao rei da Espanha. Então, vai acontecer um processo de ruptura que já se explica um pouco pelo movimento que se faz antes, aqui na América, né? Porque há um governo no México, há um governo no Peru, há um governo na Prata, há um governo em Cuba. O que a gente vai ver com mais detalhes ao longo desse semestre. E há várias teorias sobre isso. E eu citei na aula de hoje alguns dos principais estudos que existem sobre o assunto. Levando em consideração que essa historiografia é muito extensa, né, porque abarca a historiografia de 20 países, né? Estamos falando principalmente de alguns trabalhos de síntese que é mais conhecido aqui no Brasil e que a gente vai usar para tentar dissecar esse problema e tentar entender por que a América Espanhola ela se separou e formou-se dela uma série de países. Bem, um dos historiadores que a gente vai tratar é um camarada que nasceu na Espanha, mas que tem ascendência francesa, que vai estudar na França depois, que é um dos principais historiadores aí, contemporâneos, né, do assunto, que é o François Xavier Guerrat. Este camarada, ele vai tentar entender o problema da independência a partir de uma perspectiva que leva em consideração as ideias de modernidade e tradição. Então, através de uma perspectiva ideológica, né, da mentalidade, o Guerrat ele vai tentar compreender o que muda na mentalidade do homem da América Espanhola, né, das elites locais, que vão fazer com que a América Espanhola se separe da metrópole, né, lá no ultramar. Uma outra perspectiva que a gente vai ver também, de um outro autor recente, né, é do Halperin Dong, que é um argentino, que é um dos principais historiadores lá do país, que é liberal,
perspectiva de direita e tal, e ele vai simplesmente colocar essa questão da independência da América Latina dentro de uma perspectiva liberal, né, de revolução, como algo que tem a ver com aspectos ideológicos ali que se gestam com a Revolução Americana e com a Revolução Francesa e que vão ter desdobramentos aqui. E ele chama de revolução. A historiografia clássica não considera esse evento das independências como uma revolução aqui, porque muitos aspectos da sociedade tal qual ela era, né, tradicional, eles vão ser mantidos. Isso a historiografia clássica diz. O Dong vai dizer que não. Vai dizer que há muitos aspectos de ruptura. E ele vai tentar justificar isso numa perspectiva ideológica. Bom, para além desses caras, destaca-se também, né, a Maria Lígia Prado, que é uma historiadora brasileira, é a maior autoridade brasileira no assunto, né, professora emérita da USP, em que ele escreveu um livro chamado Formação das Nações Hispano-Americanas, em que ela vai, a partir da perspectiva comparada, tentar entender o problema da independência. Como assim? Ela pega um assunto específico e ela tenta mostrar as diferenças que tem em cada caso em específico. O caso do Prato, o caso do México, o caso do Peru, né? Levando em consideração um problema comum. Ela fala que tinha dois tipos de historiografias bastante incipientes antes, né? Um que estava preocupado só com as situações que criavam um padrão, né? Mais com o que há em comum do que com as diferenças, e um outro que era apenas estudo de caso em particular, perdendo a noção de globalidade. Então ela, a partir da perspectiva comparada, ela acha que consegue chegar a um ponto mais ideal sobre o que seria, né, esse problema das independências na América Latina. Um outro historiador também, que vai servir de base para a gente, que está nesse livro aqui, né, do Leslie Bethel, que também é um dos caras que a gente vai se amparar, né, que é o organizador dessa bibliografia toda aqui, fala principalmente sobre o Brasil. É um outro camarada que está aqui, que é o John Lynch, que é um autor americano, desculpa, em inglês, e John Lynch, ele vai falar, né, a partir de uma outra perspectiva sobre esse problema, né, em que ele vai colocar o problema da independência como uma crise do pacto colonial, que é um conceito que também se usa na historiografia brasileira, né, esse acordo, né, esse sistema que foi criado na Espanha, em que é um sistema eficiente, em que se tira recursos daqui da colônia para levar para a metrópole, ele acaba engendrando uma série de problemas, né? Descontentamento da população local, e que dessa crise toda vai derivar as independências. Um outro autor também que a gente vai se valer, né, que vai estudar, é esse camarada aqui, que é o Héctor Aguilar Camín, que escreveu esse livro, que é A Sombra da Revolução Mexicana. Esse é um outro assunto à parte que a gente vai trabalhar, né, que já é lá do século XX, começo do século XX, 1910, que é algo que vocês não devem trabalhar em outra disciplina, né, que foi uma revolução de cunho social que aconteceu no México. Então a gente vai se basear nessa obra aí que foi citada. Então, acho que por hora é só. A gente se vê por aí. Até mais. Tchau.